Podemos dizer que isso aqui é um dos maiores ensinamentos, mas é uma das maiores anúncios de Jesus para o maior privilégio que ele daria para a humanidade. Então, Jesus falando com a mulher samaritana, em João 4, versículo 21, ou melhor, vamos ver o 20 também. Depois de Jesus ter aberto um diálogo com ela, então ele chega agora à questão de adoração. E existe uma mentalidade, uma cultura, que quando a igreja está cantando, ela está adorando. Não, está louvando, é diferente. Quando o diabo pediu para Jesus, ele não pediu para Jesus louvar, ele pediu para Jesus adorar. Se tu prostrado me adorares. Então, capítulo 20 diz assim, Jesus falando, ou melhor, a mulher samaritana dizendo para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará, nos ensinará tudo. Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós oramos, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra. Nós oramos, ó Pai, humildemente, em nome de Jesus, para que teu Espírito Santo venha estar conduzindo, guiando, ministrando, também testificando em cada coração aqui, Senhor, de toda a palavra. Espírito Santo, nós amamos o teu ministério, nós amamos ministrar por meio de ti, aleluia, ser ministrados por ti. Então nós te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar em nossas vidas, para testificar em nossas vidas toda a palavra, todo o conselho de Deus para nós, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai. E no nome de Jesus eu levanto minhas mãos em teu nome, Senhor. Repreendo desde já toda barreira, toda fortaleza, todo raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu repreendo na autoridade e no poderoso nome de Jesus. Eu declaro que haja liberdade neste lugar, liberdade no ouvir, liberdade no entendimento, liberdade no coração para crer. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, eu te agradeço. Amém. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Tome seus assentos, irmãos. Em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, aqui nós estamos dentro do texto onde Jesus ele estava revelando sobre a adoração. Jesus já estava falando que naquela época ali, por conta de como era diante do período da lei, Jesus então estava falando com a mulher samaritana. Então os samaritanos tinham uma tradição. Samaritano era um povo, pessoal que era na verdade meio judeus, eram mestiços, Eles eram meio judeus, mas os judeus não falavam com eles.
né? E Jesus passou por ali porque os judeus, na verdade, eles faziam uma rota mais longe para não passar por dentro de Samaria. Mas a palavra fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Nós olhamos lá na frente e vemos, né, depois da obra consumada, do Espírito derramado, aleluia, o nascimento da igreja e a primeira cidade a ser anunciado Cristo pelo poder do Espírito Santo foi em Samaria. Amém? Onde estavam acontecendo muitas libertações, muitas curas. Amém? Aleluia. E depois os apóstolos foram lá também receber o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Mas aqui, nesse assunto aqui de Jesus, que ele estava trazendo essa revelação, precisamos entender que ele estava falando então com a mulher samaritana, e os samaritanos, eles tinham um lugar de adoração que era o Monte Gerizim, Monte Gerizim, porque foi lá que foram proclamadas as bênçãos, por conta da obediência dos mandamentos da lei. Monte Ebal foi declarado, proclamado as maldições pela desobediência da lei de Moisés. Então, os samaritanos entendiam que aquele lugar era um monte abençoado, então eles adoravam. Então, eles tinham um pouco das raízes judaicas e um pouco de fé mística, então eles adoravam no monte aonde eles entenderam que a bênção foi liberada. Então, eles tinham um lugar físico para adoração. Existe muita gente com essa mesma mentalidade hoje. Eles querem um lugar físico para adorar a Deus. Eles precisam de um estímulo de alguém que está no lugar físico para adorar a Deus. E isso é padrão religioso. Isso é costume religioso. E aí então, a mulher samaritana falou no versículo 20, que disseram, nossos pais adoraram neste monte, referindo-se ao Monte Gerizim. E vós, falando aos judeus, que dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Porque em Jerusalém tinha o templo, certo? Então, muita gente do mundo todo ia até Jerusalém para adorar no templo. Então, ainda hoje, muita gente tem essa cultura de ir para Israel, né, ver lá, né, olhar lá, ver, né, os destroços, né, dos muros do templo, que do templo não restou nada. Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. E muita gente também tem a tradição religiosa, que pensam ser cristianismo, de irem nos templos para adorar. Mas não existe adoração em templo de homens, ou templo feito por mãos humanas. Não existe mais essa adoração. Amém, irmãos? Isso não existe. Vou enfatizar, isso não existe. E aí Jesus, ele revelou algo aqui, ele disse, mulher, então ele chama a atenção dela e disse, crê em mim. Ele disse, crê que a hora vem, ele está falando de um tempo em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, que um tempo em que não seria mais em lugar físico. Mas olha em que tempo estamos e ainda temos uma cultura de ter um lugar físico para adorar. A gente tem um lugar físico para congregar e cultuar, é diferente, estou falando de adorar aqui. Amém? Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Então, o que ele está falando? O que Jesus falou no contexto dos samaritanos e no contexto dos pagãos? Eles adoram o que não sabem. Muita gente adora quem não sabe. Muita gente até é adepto do satanismo e adora Satanás sem saber quem é ele, sem saber a origem dele, sem saber os princípios dele, os motivos dele, e adoram ele. Agora ele fala aqui,
os judeus, aos judeus, e principalmente a ele, nós adoramos o que sabemos. Então aqui já é uma diferença muito grande. Naquela época, os judeus sabiam o padrão de oração, porque havia um padrão estabelecido por Deus para a adoração. Ok? Então por isso que Jesus falou, nós adoramos o que sabemos. E aí ele fala, principalmente porque a salvação vem de Deus. A salvação, ele está falando dele mesmo. Ele é a salvação, ele é o Yeshua. Quer dizer, salvação. Certo? A salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem e agora é. Ele está proclamando que é uma hora futura, mas já estava praticamente presente, porque a salvação estava ali falando com ela. A salvação que abriu o caminho para a adoração já estava revelando e anunciando isso para ela. E por isso que ele disse, creia em mim, creia em mim. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros, fala comigo, os verdadeiros. Então, os verdadeiros, irmãos, nem sempre estão dentro dos templos. Mas os verdadeiros é quando Deus está em seu templo. Aí é verdadeiro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha o que Deus procura, irmãos. Essa palavra procura é interessante, né? É como alguém que fica em busca de algo, busca de alguém que queira ele na sua vida para que ele seja adorado. Muita gente não quer, já tem muita coisa nessa vida, né? Não vou querer mais alguém para ficar aí adorando. Tem tanta coisa nessa vida. Versículo 24, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Quando ele fala aqui para adorar em Espírito, então ele está falando de uma adoração pessoal, íntima, no seu interior, ao Pai. Ele está falando dessa adoração, em espírito e em verdade. Versículo 25. E a mulher, então, ouvindo aquelas coisas, sem entender, disse, eu sei que o Messias, que chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará, que quer dizer, nos ensinará tudo. Jesus 24, 26 fala, Jesus disse, eu sou o que fala contigo. Eu já estou te ensinando tudo. Eu já estou te revelando tudo. Por isso que eu te disse, ouça-me. Interessante que essa mulher ouviu da boca de Jesus, mas ela disse, ele vai vir ainda, e aí eu vou entender tudo. Mas ele já estava dando entendimento para ela, e ela não estava se atentando, ou dando atenção ao que estava sendo dito para ela. Esse é o padrão dos samaritanos, dos gentios e dos religiosos. Eles se moldam a um lugar onde eles se habituam a aquele padrão de adoração. Então eu vou no culto para adorar, eu vou adorar, e eu vou adorar. Irmãos, só podemos adorar em espírito. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a questão, irmãos, como agora, então Jesus falou sobre isso, como que agora nós adoramos? Como agora vamos adorar? Como vamos adorar? Como eu vou ter a minha adoração pessoal, a minha adoração particular com o Senhor? Como é que você vai ter a sua adoração particular, ser independente, né? De um lugar físico, de um templo, de um momento onde tem, né, o grupo Ministério de Louvor, aonde tem as canções, mas eu estou adorando a Ele no meu espírito. Eu estou adorando a Ele em espírito e em verdade. Agora eu quero mostrar que dentro da palavra como se faz, mas eu quero mostrar que a maioria não faz. E esse é o problema.
A maioria não faz. Mais de 90% das pessoas que andam dentro dos templos, eles não fazem isso, adorar a Deus em espírito e em verdade. Não são verdadeiros adoradores. Poxa, pastor, eu adoro. Eu até sinto a presença de Deus. Não estou falando de sentir, não estou falando de sentimento, estou falando de adoração. Então, muita gente se moldou a uma mentalidade, a uma cultura de que a adoração é aquele momento que tem canção, que tem música, então é o momento do louvor, é o momento da adoração, e eles acham que aquilo ali é aquele momento. Aí eu tenho falado, né, sobre, você acha, olha, lá se balança, tal, é o Espírito Santo, estou sentindo o Espírito Santo. Não tem nada a ver com sentir, meus irmãos. Tem tudo a ver com você adorar Ele quem Ele é, por quem Ele é. Não me interprete errado, por favor, eu quero explicar a palavra. Quero te levar para a palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então aqui, enfatizando que Jesus ele estava anunciando o tempo e a ocasião e o privilégio que teríamos de ter a nossa liberdade para ter a nossa adoração pessoal, adorando ao Senhor pessoalmente, a nossa adoração íntima com Ele, sem depender de terceiros, sem depender de ambientes, sem depender de circunstâncias, sem depender de lugar físico, mas adorando a Ele em espírito e em verdade. E interessante que a palavra fala, Jesus falou que Deus ele é espírito e Deus, o Pai, ele procura a quem assim o adore. Ele está à procura de quem adora Ele dessa forma. Agora, eu quero que você se faça você mesmo uma pergunta. Você tem adorado o Pai? Ou você tem adorado, sentir o momento, sentir o calor da presença? Ou você tem adorado, né, um ambiente gostoso? Não estamos falando de ambiente. Não estamos falando de algo gostoso, estamos falando de adoração. De adorar em espírito e em verdade. Que foi, né, por intermédio da obra completa, realizada e perfeita de Cristo, que realizou e proporcionou, proveu para nós um novo e vivo caminho, pelo qual nós temos acesso e temos também comunhão com o Pai. Comunhão. Então temos a presença de Deus agora. Quando a palavra fala que Cristo lá na cruz, consumado está, Ele declarou a palavra, aleluia, a palavra fala que o véu que separava, o véu da separação se rasgou de alto a baixo. De alto a baixo representa da parte de Deus para com os homens. Foi rasgado o véu da separação. Para quê? Para ter acesso. E aquele lugar, aquele véu separava o lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus, aonde só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano. E agora aquilo foi rasgado, para que nós tenhamos o acesso e a presença de Deus, irmão. Nós sabemos historicamente que os judeus, depois de alguns tempos ali, eles foram lá, né, e refizeram outro véu, colocaram outro véu, outras cortinas, costuraram, remendaram, trocaram, mas nada disso importa para Deus. O de Deus foi tirado, da parte de Deus foi tirado. E agora depende muito de nós, irmãos, do nosso coração para, aleluia, liberados para adorar o Senhor em espírito e adorar em verdade. Então eu tenho que ter você tem que ter o seu hábito e o seu momento e a sua liberdade e a sua intimidade com Deus para adorá-lo. Se você não tiver, você não é um adorador, você não adora.
Deus, Ele proporcionou através de Cristo um meio de nós adorarmos, de nós nos conectarmos com Ele, e você não se conecta. De adorarmos e você não o adora. Porque você está formatado dentro de uma mentalidade, dentro de uma cultura, dentro de um entendimento, que a adoração é na hora da canção. Canção é louvor, irmãos. Algumas são louvores. Então, muito bem, irmãos, quando nós começamos então a praticar essa vida de comunhão, de adoração, de meditação na palavra, de, aleluia, de absorção da revelação da palavra de Deus em nosso coração, retendo a palavra de Deus, guardando a presença de Deus, e aí tendo o nosso momento de adoração, adorando a Ele em espírito, adorando a Ele com o nosso espírito. Ele é espírito, e só com o nosso espírito podemos o adorar. O nosso corpo não, ninguém adora Ele com o corpo. Só podemos adorar Ele com o espírito. Ah, mas meu corpo é templo do Espírito Santo. Que corpo? Ele habita onde? No corpo ou no teu espírito? Ele habita no teu espírito. O corpo é a casa que você mora. E no teu espírito é onde o Espírito de Deus quer habitar, quer interagir, quer que você, desfrute da comunhão com Ele, da presença dEle, e você dê a Ele a sua adoração. Você dê a Ele a tua adoração. E Ele preparou isso para nós ter essa liberdade. Então Jesus profetizou que a hora vinha e agora era, a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Agora eu te pergunto, você adora? E se você não adora, por que você não adora? Se tudo já foi feito, se Cristo já fez tudo o que tinha para fazer, por que você não adora? Aí entra a questão, irmãos, aí a pessoa não adora, ela ignora o que a palavra de Deus está dizendo, ela não entende, não se aprofunda, não dá atenção. E aí o que acontece, irmãos, é que ela não absorve, ela não tem a absorção da palavra, não tem a revelação da palavra. E aí o que acontece é que ela não tem o quê? Conteúdo de Deus dentro dela. E aí quando a vida lhe surpreende com algo, e o que ela faz? Ela se desespera, ela se assusta, ela reage de algumas formas, e aí ela vem para a igreja, chora, me socorre, Senhor, me salva, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, e ela pensa que está agradando a Deus dessa forma, ela pensa que está servindo a Deus dessa forma, ela pensa até mesmo que está adorando a Deus dessa forma. Não tem adoração nenhuma aí, nenhuma adoração. Na verdade, quando nós olhamos lá em Lucas 4, nós sabemos que Satanás, quando ele tentou Jesus e foi derrotado, na verdade, ele sabe da importância da adoração. E muita gente tem sido roubado do privilégio da adoração e não se dá conta que é Satanás que está manipulando, que está o enganando e até mesmo cegando para essa verdade e privando ele desse privilégio de ter uma adoração, ter uma vida de adoração ao Pai. Então, quando nós começamos, irmãos, a refletir na palavra, meditar na palavra, a palavra ganha vida em nosso coração, a palavra ser uma verdade para nós, e nós começar a olhar para a beleza da obra de Deus, do amor de Deus, da obra de Cristo, da obra perfeita, da vida ressurreta, da vitória sobre a morte, da vitória sobre o pecado, da vitória sobre o diabo. Então nós começamos a olhar e começamos a nos alegrar, e aí nós começamos a receber a revelação, nós começamos a receber, aleluia, a alegria do amor de Deus,
paternidade de Deus, o Espírito, aleluia, de filiação, pela qual clamamos por Ele, Abba, Pai, clamamos Pai, e aí nós clamamos com o nosso Espírito aqui, porque é o Espírito que vem para aqui, para nós clamar a Ele, e aí proclamar palavras para Ele, aleluia. Mas note que tudo começa aqui no nosso coração, irmãos. Se no teu coração não tiver a revelação, Cristo revelado, se no teu coração não tiver, aleluia, a alegria da salvação, a alegria da vida em Cristo, a alegria da vitória de Cristo, você não vai ter motivação por si só para adorar a Deus. Ninguém daqui vai ter. Por que você teria? Pergunte-se por quê. Então a adoração, irmãos, é algo que no longo da trajetória da igreja, ela não se fundamentou, ela não se desenvolveu, porque a igreja aceita padrões, a igreja aceita modelos, a igreja aceita aquilo que acham, né? Que é bonito, oh, que louvor, que adoração tremenda, que canção bonita. Não se trata de canção, queridos. Adorando a Ele em espírito. Aleluia. Tem muitas referências para dar para os irmãos, mas eu vou dar algumas mais claras assim. Aleluia. Lá no último livro, antes de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia, livro de Judas, que não é o Judas o traidor, não é o Iscariotes, capítulo 1, porque só tem o primeiro, versículo 20, diz assim: mas vós, amados, aqui ele está escrevendo para irmãos, para quem é igreja, é uma epístola para irmãos, para a igreja. Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Espera aí. Você não entende sobre isso, eu vou te explicar. Então ele está falando, amados, vós, edificando-vos. O que é edificar? Crescer, construir, se formar. Edificando a vós mesmos, a si mesmo. Se você não fizer isso, você não se edifica, você não se constrói, você não se forma espiritualmente. Sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Peraí, agora vem cá. Como assim orando no Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito Santo, mas você, com o seu Espírito, você vai orar. Aonde? A quem? Ao Espírito Santo, pelo teu Espírito. Você vai orar com o teu Espírito ao Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, com o seu espírito, você vai orar a Ele. E essa oração é uma oração de entrega, de quebrantamento, de comunhão. Por quê? Você está orando no Espírito Santo. Você está orando já em uma comunhão aqui. Quando você ora no Espírito Santo, você não ora no entendimento. Você ora com o seu espírito e ora no Espírito Santo. Então você ora uma oração de comunhão, de adoração, né? De entrega, né? Uma oração, né? Uma coisa íntima, uma coisa próxima e profunda. Essa é uma oração que vem após a nossa edificação, que a edificação ela vem sobre a nossa mente, mediante a nossa meditação e a nossa aceitação à palavra de Deus.
a crença na palavra de Deus. Aí eu vou meditando e eu vou me edificando sobre aquilo que a palavra chama de santíssima fé, porque eu criei, então a minha fé, a fé que veio pela palavra, é santa, santíssima, porque não é minha, não veio de mim, veio de Deus, e Deus é santo, tudo que vem dele também é santo, amém? E aí nós oramos com o nosso espírito no Espírito Santo. O que quer dizer orando no Espírito ou orando no Espírito Santo? Quer dizer que você não vai determinar que tipo de oração será, o tempo de oração que você vai orar, qual é os propósitos que você vai orar e deixar o Espírito Santo orar. Você vai começar a falar e deixar o Espírito Santo falar o que ele quer falar. E é isso que muita gente acha que é muita coisa. Ah, pastor, daí é muito, né, é uma coisa muito elevada para mim, é uma coisa muito grande. Não, isso aí Jesus fez para todos. Isso é para todos. Deus ele espera que todos o adorem em espírito. E só dessa forma nós podemos adorar Ele, orando no Espírito Santo. Porque daí o que acontece? Aí nós não vamos falar sobre nós, nossos problemas, nossas circunstâncias. Nós vamos orar falando sobre Ele. E quando nós vamos falar sobre Ele, nós olhamos para a beleza e para a grandeza dEle e começamos a exaltá-lo. E quando estamos exaltando, estamos adorando. Tu és grande, meu Pai. Tu és maravilhoso, meu Deus. Como eu não via, Senhor, essa grandeza, essa grande obra, essa grande salvação, esse grande amor. Como eu não via, Senhor. Aí você começa a orar no Espírito Santo. Orar dentro dos padrões do Espírito, não dos seus padrões humanos. Me entende até aqui? E o problema está bem aqui, a raiz. Eu coloquei o dedo agora na raiz. Porque a maioria das pessoas que são fracassadas das igrejas, ou os fracassados das igrejas, eles estão falhando, fracassados por quê? Porque eles estão orando não no Espírito Santo. Eles estão orando neles, ou por eles, pelas circunstâncias deles. Então eles estão chorando, estão reclamando, estão reivindicando, estão lamuriando, e aí por diante, mas não estão orando no Espírito Santo, dentro dos parâmetros, dos padrões dele. Então você ora por aquilo que você quer, por aquilo que você é, por aquilo que você sabe, por aquilo que você gosta, por aquilo que você não gosta. Você não ora por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele vai fazer. Porque você ora dentro dos seus padrões. E isso, queridos, automaticamente vai vir o quê? Vai se tornar tudo numa frustração só. Por quê? Quando nós oramos dentro dos parâmetros, dos padrões humanos, naturais, e até mesmo somente focado nas circunstâncias da nossa vida, e não há uma entrega, e não há um quebrantamento, e não há um derramamento do nosso coração, para que o Espírito Santo também seja derramado em nós, nós sempre falaremos dentro dos nossos parâmetros, e nunca haverá adoração verdadeira nessa condição. Mas quando nós saímos dessa condição e nos quebrantamos, nos derramamos, nos entregamos, aleluia, e aí provamos o seu amor, provamos a sua presença, aí então, queridos, aí o nosso coração se enche de alegria, aí nós provamos a grande bondade de Deus, o grande amor de Deus, e aí o nosso coração transborda de alegria, e aí a gente começa a exalar, transbordar, e a pronunciar palavras, às vezes invisíveis, às vezes não é no nosso dialeto, mas palavras que glorificam, que magnificam seu nome, suas obras, sua grandeza, seu poder, sua glória. Amém?
Me entende até aqui? Então o problema é que quando as pessoas oram dentro de seus padrões, irmãos, aí é a questão. Elas não entraram dentro daquilo que foi aberto para elas. E elas não oram dentro dos padrões de Deus, e elas oram dentro dos padrões delas. E muitas das vezes os padrões delas não é o padrão de Deus e não estão em concordância. E aí o que acontece é que não haverá o quê? Um mover de Deus em seu favor. Não haverá um agir de Deus em sua vida. E aí o que virá? Frustração. Poxa, eu fui para a igreja, estou indo na igreja, estou participando, estou indo nos cultos, estou ouvindo a palavra, estou começando a entender alguma coisa, mas está tudo dando errado. Estou triste porque está tudo errado. Então, quer dizer, a tua alegria depende do que? Da tua circunstância. Porque ou não houve um quebrantamento, um derramamento do seu coração diante de Deus. Mas quando você quebranta, quando você se derrama, você já não olha mais para a tua circunstância, dificuldade. Você simplesmente o adora por aquilo que ele é. Aleluia, pela sua glória, pelo seu poder, pela sua bondade. E aí você experimenta o que você nunca experimentou, o amor dele, a presença real dele. Aí você entra nesse ambiente, nessa conexão de adoração. Aí você aprende, ou você é encontrado por Deus como um adorador verdadeiro, que está adorando a Ele de verdade. Que não está adorando a Ele dentro de um molde, ou dentro de um padrão, ou até mesmo por interesse das suas necessidades, ou pela urgência das suas necessidades, não. Está orando porque teve um quebrantamento, um derramamento do seu coração. E da mesma forma vem o derramar do Espírito Santo no teu coração. E aí você ora dentro do Espírito, no sentido, nos quesitos, dentro da linguagem, os parâmetros do Espírito, da vida de Deus. Aí a linguagem é diferente, a visão é diferente, as perspectivas são diferentes, tudo é diferente. Até você fica diferente. Olha para você do seu lado e diga para ela assim: você vai ficar diferente. Aleluia. Já pensou quando seu irmão estiver diferente? Quando estiver no Espírito? Quando ele for um adorador verdadeiro? Já pensou? Quando você estiver lá com alguma dor, chorando, mas seu irmão está lá descansando, se alegrando, adorando. Quando você estiver desesperado e o seu irmão lá consolado. Por que o mundo está desesperado? Mas quem é filho de Deus está consolado, irmãos. Quem é filho de Deus está consolado. Tem a consolação, tem o Consolador em sua vida. Aleluia. Então, irmãos, aí agora entra uma questão também, dentro dos parâmetros religiosos, existe uma questão que nós queremos, ou muitos querem, explorar o quê? Especular o poder de Deus. E isso é uma inversão de princípios e de valores, porque nós temos que desfrutar primeiramente do amor de Deus, da presença de Deus, e o poder de Deus e a manifestação do poder dele, biblicamente você está totalmente correto. Vamos olhar aqui a palavra em Coríntios. Biblicamente todas as pessoas estão totalmente incorretas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Capítulo de número 14, 1 Coríntios. Aqui inicialmente falando sobre os dons espirituais e sobre
o falar em línguas, que é o orar em línguas, diz assim no versículo 2: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende em espírito, fala de mistérios, ou fala das grandezas de Deus, das revelações de Deus. Então, quando nós oramos no Espírito, oramos em línguas também, oramos, automaticamente, nós não estamos falando para os homens, e por isso que homem nenhum vai entender a linguagem. Porque nós falamos, ou oramos em Espírito, e falamos dos mistérios, falamos das grandezas de Deus. Eu falei anteriormente, você não ora, você não fala dentro dos padrões que permeiam a tua vida, ou das situações que permeiam a tua vida. Você olha para a beleza de Deus e adora, contempla sua beleza, sua grandeza, sua realeza. E aí então você adora por quem Ele é, quão amoroso Ele é, porque a alegria dele encheu o teu coração, o amor dele encheu o teu coração, aí você o adora. Jesus, ele falou isso do Espírito Santo quando ele estava lá na festa dos tabernáculos. Ele se colocou de pé, deu um grande clamor e disse: se alguém tem sede, venha a mim, beba de graça da água da vida. E ele falou isso do quê? Do Espírito Santo, que ainda não tinha sido derramado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Agora ele já foi glorificado e o Espírito Santo já foi derramado. Só que o Espírito Santo foi derramado, mas o teu coração ainda não foi derramado para o Espírito Santo. Aí você até fala: eu queria que o Espírito Santo viesse na minha vida. Você não derramou seu coração para ele? O Espírito Santo já foi dado, meus irmãos. Que precisa você derramar o seu coração para ele. Você ouviu isso? Aleluia. Ainda continuando sobre a questão do orar, depois vamos falar sobre a manifestação. Versículo 13 fala assim: pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Se eu estou orando numa língua, eu devo orar também pedindo a Deus que me dê a revelação. É interessante que isso aí talvez muitos não vão entender, só vou explicar rapidamente. Quando nós estamos orando no Espírito, de repente vem uma língua, a gente está orando ali, é a intensidade da oração. E se a gente pede para Deus, lá no nosso Espírito nós sabemos o que estamos dizendo. Ou sabemos o que Deus está falando naquele momento. Mas isso é porque tem que ser orado lá no seu Espírito. Ore para que possa interpretar, para que você possa ter a revelação daquilo ali. Amém? Aí você tem uma edificação maior ainda. Amém? Aleluia. Olha Paulo aqui ensinando a igreja, ele fala assim: que farei, pois? Versículo 13. Orarei com meu espírito. Vem cá. Seja verdadeiro hoje aqui. Quem já orou com o seu espírito? Com o espírito. Não é uma prática, eu sei que muitos não fazem. Mas a palavra está ensinando que você tem que orar com o meu espírito. Você tem que orar com o espírito aqui dentro. Tem muita gente que fala daqui para fora, mas não ora com o coração. Eu falei anteriormente que muita gente busca o poder do Espírito, mas se você não, com o seu Espírito, não se conectar com o Espírito, você está querendo usar o Espírito Santo para o seu interesse. E o inimigo vai te pegar aí, pega muita gente por aí. Então o que acontece, irmãos? Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora bem.
Ele ora. Meu espírito ora, mas eu não estou entendendo, estou orando agora. Eu ainda não estou tendo a interpretação, a revelação. Continue orando. Porque você, o que acontece? Você tem que silenciar a tua mente e adorar o teu coração. O problema é que todo mundo quer fazer isso aqui, ó. Mas o meu entendimento fica sem filtro. Todo mundo quer alinhar ou aumentar o seu entendimento, seu intelecto. E aí o intelecto, quando não primeiro é trabalhado aqui o coração, cresce para onde? O ego. Eu entendo tudo. Eu sei tudo. Eu sou melhor em tudo. Isso aí eu já sabia faz tempo. Mas você vive faz tempo? Você pratica faz tempo? Olha que coisa que não é praticada e que se perde. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, então você ora com o seu Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito. Você já cantou com o Espírito? Mais difícil é não orou, não cantou com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Peraí, o pastor estava falando sobre adoração, eu estava falando sobre oração, porque a oração vai ser o momento do teu quebrantamento, do teu derramamento para a conexão entre o teu espírito, a comunhão do teu espírito com o Espírito de Deus. E só ali vai haver adoração. Só ali vai haver a verdadeira adoração. Amém? Aleluia. No livro vamos ler Efésios, vamos ler Colossenses. Aleluia. Lá em Efésios, versículo 17 a seguir, vai falar sobre nós fazer algo através do nosso coração. Então, capítulo 5 de Efésios, versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, a palavra insensata é imprudente, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou excesso, mas enchei-vos do Espírito. Espera aí. Muita gente pede assim, Pai, me encha do Espírito, mas a palavra está falando para nós se encher do Espírito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, vou te abrir um parênteses, agora eu vou dizer, você pode se encher daquilo que você quer. Muita gente se enche daquilo que o mundo está oferecendo, daquilo que a tecnologia está oferecendo, daquilo que o tempo festivo de época de final de ano está oferecendo. Há outras coisas negativas, daquilo que o noticiário estão oferecendo. Você pode se encher daquilo que Deus está oferecendo. É a sua escolha. Você pode se encher. Você pode estar cheio de algo ou de outro algo. Você pode estar cheio de Deus por escolha, por aceitação, por quebrantamento, por derramamento. Ou pode estar vazio de Deus, porque você não quer. Ninguém pode fazer nada por você. Mas a palavra recomenda, não vos embriaguem, não vos encham do vinho que só vai ter contenda ou excesso, mas enchei-vos do Espírito, encham-se do Espírito. E como é que nós podemos se encher? Então eu vou meditando, eu vou orando, eu vou contemplando a beleza do Senhor, eu vou comungando com Ele, me quebrantando com Ele, vou deixando Ele ser quem Ele é, vou deixar Ele vir como Ele quer,
Vou deixar fazer o que ele fazer o que ele quer? Então, ou seja, eu vou estar me enchendo do Espírito. E quando nós nos enchemos do Espírito, não há contenda, não há excesso. Você não vai ficar uma pessoa má, você não vai ficar uma pessoa soberba, porque se você se encher do Espírito, você vai se encher também dos atributos do Espírito: bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então, por isso que nós não pregamos essa ignorância religiosa, porque o teu caráter manda muito. Esse caráter é coisa de ignorante. Vou repetir: caráter é coisa ignorante, irmãos. Se trata de natureza. Se você tem a natureza, a vida do Espírito em você, você vai externizar o quê? A natureza, os frutos, os atributos do Espírito que está em você. Se você não tem a vida no Espírito, você se enche das outras coisas, você se embriaga das outras coisas, vai ter excesso, aí você vai fazer o quê? Você vai externizar algo que vai contender com alguém, discutir com alguém, vai machucar alguém, tem excesso ali. Você se embriaga das outras coisas, mas não se embriaga no Espírito. Acho que a irmã Tainara falou esses dias sobre essa palavra. Quem lembra? Então, nós estamos chegando na questão, para nós chegar para a questão adoração, nós temos que se encher do Espírito, nós temos que orar com o Espírito, nós podemos cantar com o Espírito, aleluia. E agora nós vamos entender o que a palavra fala na prática da adoração pessoal. Então, a palavra fala assim, que nós não podemos ser insensatos, mas entender a vontade do Senhor, não se embriagar com vinho, mas com o Espírito. Versículo 19, falando entre vós. Então agora preste atenção, você vai falar entre vós, quer dizer, você vai falar para você mesmo, a palavra de Deus. Meditar é sussurrar a palavra de Deus. Você vai declarar a palavra de Deus sobre você. Você vai dizer que a palavra de Deus é para você. Você vai dizer que a palavra maravilhosa do Senhor está em você, que veio para você, que você ama essa palavra. Falando entre vós com salmos. Salmos são cantos também, são uma forma de adoração, forma de canção e adoração que exaltam a Deus, que glorificam a Deus. Então, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Agora pare e pense, você faz isso no seu coração? Você faz isso de coração? Então eu quero dizer uma coisa, porque essa palavra está sendo pregada hoje, porque Deus está procurando isso na tua vida. Que você ainda não pratica, que você ainda não faz, que você ainda não vive isso. Falando para você mesmo. Salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, em outras palavras, você está magnificando a Deus. Você não está falando sobre você, é sobre Ele. E Ele é que pode resolver tudo para você quando você entrega tudo para Ele, ou se entrega para Ele, Ele é muito capaz de te conduzir sabiamente, Ele é muito capaz de reorganizar a tua vida. Ele é muito capaz, mas você pensa que você é capaz, e é por isso que você está onde está, sem nenhuma capacidade. Salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então essa é a forma de adoração pessoal. Você começa a falar, declarar quem Ele é, quão grande Ele é. É interessante porque nós só queremos usar no meio, como eu falei, do costume religioso. Quão lindo esse nome é, mas chega na hora, no dia a dia, para você mesmo, você não fala, o nome de Jesus é maravilhoso. Você não medita sobre o nome dEle. Você não reconhece a grandeza do nome dEle. Você não reconhece a grandeza da autoridade do senhorio dEle. Porque você está com um problema de coração. Então você não precisa procurar um cardiologista. Você só precisa procurar na palavra de Deus, onde você
saiu da linha, onde você não percebeu que não se trata de você, se trata dele. Falei aqui recentemente que quando você, irmãos, se você se tornar de verdade, de fato, um verdadeiro adorador e adorar, e você vai desfrutar do melhor dele, do maior dele, das coisas grandezas dele, das riquezas dele, da glória dele. Deixa eu dizer uma coisa, não que você vai mudar Deus, mas você vai ser mudado por Deus. Porque você vai ter a revelação dele em você, você vai ter a presença dele em você. Mas quem está impedindo isso até agora? Ele ou você? Você. Quem está se privando disso até agora? Ele ou você? Você. Aleluia. Versículo seguinte, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, sempre gratidão, sempre agradecendo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre adorando, sempre exaltando, sempre glorificando, sempre agradecendo, sempre dando graças, sempre gratidão no nosso coração. Só que, na verdade, irmãos, a verdadeira realidade de quem não é um verdadeiro adorador é que ele está frustrado e por isso que não tem gratidão. Ele está tentando ser grato a Deus, mas ele não é grato a Deus, ele é ingrato porque ele não tem os privilégios de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele não adora a Deus, porque ele negligencia a adoração. Boa pregação, pastor, não estou pregando. Estou só te corrigindo. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. Essas coisas, esses detalhes, esses pontos, né? Como eu falei, algumas pessoas em relação ao Espírito Santo, aí, quero o Espírito Santo, quero o poder, quero isso, a palavra fala que a manifestação do Espírito e a operação dele é dada a cada um conforme lhe apraz, conforme a vontade dele. Não é nós que determinamos ou impomos para ele, Espírito Santo, tu vai ter que fazer o que eu quero, tu vai ter que ser como eu quero. Não, ele já é quem ele é. Você não vai moldar o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai te moldar. Você não entendeu isso ainda? Você quer moldar o Espírito Santo? Você nunca vai conseguir fazer isso. Ele já é quem ele é. Ele nunca vai mudar. Agora você está precisando ser mudado. Ele pode te mudar. Ele pode te capacitar, pode fazer grandes coisas na tua vida. Voltando ainda ali no último livro de Judas. Aleluia. Mas vós, amados, verso 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo. Você está se edificando. Aí você vai começar a falar das grandezas de Deus. E você, ao contemplar, ter a revelação da grandeza de Deus, você vai adorar por quem Ele é. Não é só por aquilo que você está precisando que Ele faça. Não, quem Ele é. Você chegou num lugar, irmãos, aonde tudo é perfeito. Tudo é eterno. Tudo é lindo. Tudo é verdadeiro. Tudo é santo. Então você vai se admirar. E aí você vai esquecer, né, da tua vidinha, das coisinhas da vida, e você vai olhar para aquela vida maravilhosa, gloriosa, grandiosa, e você vai dizer: obrigado, Senhor, por me trazer isso aqui. Você vai adorar Ele espontaneamente.
livremente. Você vai adorar Ele. Aleluia. Estão entendendo até aqui, irmãos? Aleluia. Eu não quero hoje ser muito extenso, mas eu quero que os irmãos possam absorver, entender, meditar o que está sendo falado aqui. Aleluia. Para que você comece um dia, pode ser hoje você pode começar a orar no Espírito, a adorar Ele em Espírito, com o teu Espírito, tua adoração pessoal. Aleluia. O livro de Colossenses 3, palavra muito concordante com a palavra que lemos em Efésios, no capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Vamos ler o 15 também. Deixa o 15, por favor. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados. Você foi chamado para ter paz, irmãos. Mas ter a paz aonde? Na mente? Não, aqui no teu coração. Eu falei aqui recentemente, se a paz é de Deus, foi Deus que deu para você, nada vai interferir nessa paz, porque é entre você e Deus. Paz de Deus para a qual fosse também chamado. Você foi chamado para ter essa paz. Em um corpo domine, em um corpo que é a igreja, domine em vossos corações. Ou seja, essa paz ganha domínio aqui no coração. O coração não pode ficar assim, saltitando, oscilando por conta de circunstância, por conta disso, daquilo outro, tempo bom, tempo ruim, chuva, sol, calor, frio, dinheiro, sem dinheiro. Não, a paz de Deus tem que dominar o seu coração. E aí você vai ser grato. Obrigado, Senhor. Gratidão virá automaticamente, consequentemente virá gratidão. Agora o versículo 16, que é o mais interessante, fala assim: e a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Onde é que a palavra pode habitar? Geralmente, parcialmente, dentro dos religiosos, está habitando por aqui. Ficando por aqui. Só que aqui sempre o inimigo leva embora. Jesus falou isso. A palavra se comparada à semente que fica, à beira do caminho, o inimigo, as aves do céu, vem e leva embora. É aquela palavra que não desce para o coração. É aquela que não teve a revelação. É aquela que não teve a aceitação no coração. Então ela não é uma verdade estabelecida. É algo momentâneo. E aí depois aquele momento passa, e aquela palavra passa, e a pessoa se esqueceu. Não absorveu. A palavra de Cristo habite. Habite quer dizer está ali estabelecida. Em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então aqui, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Só que nós só vamos poder, irmãos, aleluia, ensinar, admoestar uns aos outros, quando nós tiver essa prática de adoração. Quando nós tiver essa comunhão. Porque senão é o seguinte, irmão, você vai estar na razão, você vai cobrar. Você vai sempre cobrar alguém. Você vai estar cobrando. Você vai estar incomodado. E a paz de Deus não está dominando o teu coração. A palavra de Cristo não está habitando abundantemente.
E aí é onde muitas pessoas não se veem, né? Eu não sei ensinar, eu não sei falar. Se a palavra estiver habitando em você, você vai ter a palavra de Deus para falar. Você não sabe o que falar, é porque você não sabe, não tem consciente, não está consciente que a palavra de Deus está em você. Em toda sabedoria, ensinando-os e admoestando-os aos outros, salmos, hinos e cânticos espirituais, coisas que vêm do coração, salmos, hinos, cânticos espirituais, que lemos lá em Efésios, que nós fazemos isso com o coração. Fazemos isso com o coração, irmão. E aí o que as pessoas estão querendo fazer hoje? Com a mente, com a razão, com o intelecto. Muito inteligente. Está cheio de gente. O diabo é muito inteligente, irmão. Ele é o mestre. É o Rabone, mestre dos mestres. Então, amados, a verdadeira adoração é quando nós adoramos a Deus em nosso coração, ao Pai em nosso coração. E nessa conexão de adoração, de comunhão entre seu Espírito e o Espírito de Deus, você vai deixar de olhar para você, porque você vai olhar Ele. Você vai contemplar a beleza dEle, a grandeza dEle, a realeza dEle. Qual o problema? Você não está adorando e orando no Espírito, você está olhando para quem? O seu problema, sua dificuldade, né? Seus dilemas. E ele está querendo reivindicar de Deus, implorar para Deus uma coisa que Deus já fez. Uma coisa que Deus já pagou para você ter e você ainda não tem. Aí você está sem paz, está sem o amor, sem a presença dele, e aí você está reivindicando: Senhor, me dá paz. Ele já deu. Senhor, me dá amor para que eu possa amar. Ele já deu, ele já é o amor. Aleluia. Irmãos, não quero me estender, como eu falei, mas o que eu quero aqui em nome de Jesus é que você guarde essa palavra, que você medite nela. Você fale para você mesmo a palavra de Deus. Quem você é nele e quem é ele para você. Até agora, se ele não foi nada para você, diga para ele: se até agora tu não fosse nada para mim, mas eu quero a partir de agora que o Senhor seja. Tu seja meu Senhor, tu seja meu rei, tu seja meu guia, tu seja minha sabedoria, tu seja minha paz, seja tudo na minha vida. Ele já fez tudo isso por você. Agora você precisa aceitar tudo isso no teu coração, derramar, quebrantar e derramar no teu coração para você receber isso. Porque talvez você está embriagado, cheio de tudo que é seu, mas vazio de tudo que é dele. Então faça essa escolha. E essa escolha eu não posso fazer por você. É você que tem que fazer por você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Então, como eu falei aqui, em Lucas 4 fala sobre o diabo que já foi vencido. Ele tentou roubar a adoração de Jesus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: escrito está, que só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Será que você, Jesus estava numa tentação, será que você, fora da tentação, você faz isso, só a Deus adora? Só a Deus serve? Ou você nem adora ainda? Medite nisso. Minha oração aqui é para que você possa meditar, se autoavaliar
E diante desse momento, dessa palavra, você possa refletir, abrir o seu coração e falar. Irmãos, a coisa mais linda do Senhor é que o Senhor, Ele não é soberbo, Ele não é irado, Ele é manso. E se você chegar humildemente, Senhor, diante dele e dizer, Senhor, eu andei até aqui totalmente errado. Qual o problema para Ele? Ele vai fazer você trilhar um caminho certo. Ele vai dizer para você, tudo bem, eu vou te acertar agora. Ele não vai chegar lá e dizer, tudo bem, eu sabia, estava falando, uma hora tu ia vir. Ele não vai tacar isso na tua cara. Ele vai te ajudar naquilo que você vai buscar, naquilo que você vai precisar, naquilo que você vai se entregar para Ele, Ele vai ajudar. E a palavra fala, eu ministrei sobre isso ontem, lá em Romanos 8, versículo... até se puder colocar na versão NVT, por gentileza, ali, capítulo 8, versículo 26. 8, 26. A palavra fala que o Espírito Santo, irmãos, olha só, na NVT aqui, que tradução linda. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, você está com uma fraqueza, você não está muito bem na fé, você andou oscilante na fé e agora você precisa de ajuda. E você já tem o ajudador. E o Espírito Santo nos ajuda. Amém? Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras de raciocínio, palavras de intelecto, não pode ser expressado. Isso tem que ser pelo Espírito. O Espírito Santo, ele vai te ajudar na oração. Você não está sabendo como lidar com a situação, ele quer te ajudar. Ele é o teu ajudador. E ele, nessa ajuda e nessa condução, ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir a um ambiente de paz, um ambiente de amor, de descanso, de seguridade, aonde você vai desfrutar. E ele mesmo, você vai precisar orar, então o negócio é a oração aqui, e aí o que acontece? Ele, você não sabe qual é a vontade de Deus aí, não entendeu tudo, mas aí o Espírito Santo vai te guiar a orar dentro da vontade de Deus. E eu quero dizer uma coisa, irmão, a vontade de Deus é melhor do que aquilo que você tem vontade. Você chegou aqui querendo algo, é a tua vontade. Mas você chegou aqui, Deus querendo algo para você. É a vontade de Deus para você. Qual seria melhor, a tua vontade ou a vontade de Deus? Deus é melhor que você, meu irmão, minha irmã. Amém? Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que teu Espírito Santo ajude agora os meus irmãos aqui, Senhor, em suas fraquezas, onde eles não sabem como orar, por não ter a tua vontade revelada nos seus corações. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que, mediante essa palavra, na autoridade do teu nome, que haja, Senhor, a tua intervenção agora e a tua operação, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te peço, ajuda o meu irmão, ajuda essa minha irmã, aleluia, guia ela nessa oração, guia ela a sair dessa condição, desse ambiente sem vida, esse ambiente de frustração, mas guia ela, Senhor, guia ela, Espírito Santo, à vontade do Pai, a orar de acordo com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na vida dela, em nome de Jesus. Eu oro também, aleluia, para que seus olhos, os olhos do entendimento sejam iluminados, sejam abertos, em nome de Jesus, aleluia. Eu declaro, Senhor, que cada vida aqui neste lugar
vai dar um passo fundamental em sua fé, em sua vida. Aleluia. Se projetando a serem verdadeiros adoradores. E como a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor procura a tais, o Senhor vai encontrá-los e, aleluia, ambos serão juntos, serão fortes, os dois serão grandes, andarão de acordo, não andarão de discordância, em nome do Senhor Jesus. E em tudo, Senhor, o teu nome será glorificado. E tu serás sempre adorado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Amém.